diferentes tratos, e nesses diferentes níveis de diplomacia preventiva, vamos encontrar o papel que desempenham os diferentes níveis. Os presidentes têm o seu nível, os níveis de relações exteriores, diplomatas, etc., têm o seu nível, as ONGs têm o seu nível, os próprios governos têm o seu nível, que são os que estão na execução, e as ONGs nacionais têm também o seu escalão, e depois temos as próprias comunidades. É muito interessante quando tivermos tempo, um dia mais, para falarmos disso. Outro aspecto de prevenção do conflito é a construção da paz. Quando se trabalha na construção da paz, sensibilizando as pessoas como o que é a paz, o que é o conflito, como surge, como devemos preveni-lo, como devemos geri-lo, é uma forma de prevenir ou evitar que o conflito aconteça ou ascenda até a violência. Contingência. A contingência surge quando há uns conflitos e depois as organizações de apoio com recursos surgem para que se evite o pior. A formação também é um dos aspectos de prevenção. Os colegas estão aqui para serem refrescados nesses aspectos de conflitos, para depois, quando forem para os vossos locais de trabalho, saberem já que, olha, chefe, essa parte assim, acho que é melhor nós analisarmos friamente este assunto para evitar que depois surjam os tumultos, as marchas na rua, etc, etc. A formação dá-nos as habilidades, dá-nos as ferramentas para nós analisarmos profundamente os problemas que ocorrem em nossa volta e encontrarmos formas da sua resposta. O desarmamento. Quando há armamento espalhado, certamente que as pessoas vão usar de forma imprópria. Nem sempre a arma que mata a pessoa está nas mãos do militar. É verdade ou não? Parece até que os militares têm mais respeito de usar a arma porque sabem para que a arma foi criada. Mas os civis, quando se apropriam de uma arma, qualquer discussão já está pegando na arma e está a matar. Isso não é justo, por isso é que os países trabalham muito nessa forma de desarmamento. Há o desarmamento das armas no seu verdadeiro sentido da palavra, mas também há o desarmamento da mente. Porque a arma sozinha não dispara contra ninguém. Quando a arma dispara é porque a mente do portador desta arma é que já está alterada. Então, vê a arma e pega nela, dispara o que não devia ser, dispara, às vezes até contra o seu mais ente querido, contra o marido, contra a mulher, contra o filho, contra um colega com que ontem partilhou momentos de alegria. Enfim, por isso, todos os aspectos do desarmamento, onde devem ser envolvidas as pessoas, tanto os grupos que estiveram armados como os não armados, a própria população, é preciso sensibilizar e educá-la para o desarmamento, porque as disputas resolvem-se através de diálogo. A elaboração de políticas são também formas de prevenção de conflitos. Quando uma instituição para uma semana para elaborar, para olhar primeiro para os seus estatutos e depois olhar para aquilo que são as suas responsabilidades, os seus regulamentos, como devem ser cumpridos, nas suas diferentes formas. É uma forma própria de prevenir os conflitos, olhar para o trabalho dos trabalhadores, o perfil, definir quando o trabalhador entra, tem que se definir, você está aqui, a sua responsabilidade é fazer isto. Ele diz sim, você aceita? Sim, aceito, então assina. A partir do momento que assinou, você está sujeito ao controle pela secção de recursos e quadros, ou a secção de pessoal. Se você não responde cabalmente, você incorre em
disciplina, pode ser sancionado e muitas vezes, quando se sanciona o trabalhador, ele pensa logo que o chefe ou o colega não gosta dele, mas é ele que está a falhar. Então as políticas também são uma forma de prevenir conflitos quando o trabalhador sabe que se faltar tantas vezes, se fizer isto, se chegar sempre atrasado, se ele passar a vida a não responder cabalmente ao seu trabalho, pode ser despedido. O seu despedimento ele é feito conhecer antes, logo do momento em que entra para o serviço, para evitar futuros conflitos. A ação humanitária, já falamos, acontece. Eu tenho uma intervenção na elaboração de políticas. Se uma organização elabora umas políticas, né, e depois não leva em ação, será que também não gera um conflito? Sim, gera conflito, porque normalmente tudo está escrito, é como a própria lei está escrita, não é assim? Nós temos a lei, que é a lei que nos orienta. Tal como nós, quando entramos aqui, elaboramos as nossas regras de convivência, a mesma coisa. E temos uma lei, e a lei, quando foi elaborada, os documentos passaram pelos diferentes serviços, ministérios, para as pessoas se poderem pronunciar. O parlamento divulgou, e se as pessoas tinham propostas, podiam escrever e mandar ao parlamento ou às comissões que estavam a trabalhar em cada tipo, para dizer que ali, para que amanhã, quando se pronunciar, dizer, olha, no dia tal, nós mandamos um documento a refutar esta parte, porque a política da nossa instituição diz isso, mas o cumprimento não está sendo cabal. E como forma de réplica, estão a manifestar-se contra essa posição. Quais são as medidas que nós devemos tomar quando uma política não está sendo em ação? Partindo para a guerra é um conflito. Não, as políticas são feitas, são estabelecidas, elas contêm as normas, os procedimentos de como se devem praticar, como se devem realizar a favor dos trabalhadores. Quando não se estiver a cumprir, as políticas que forem elaboradas são aprovadas. Depois de aprovadas, são dadas a conhecer aqueles que estão sob esta política. Quer dizer, os beneficiários da política. Se for no local de trabalho, os trabalhadores. Porque a política daquela instituição diz que quando o trabalhador tiver tantos anos, tantos meses de serviço, tem direito a férias. Esse trabalhador que realiza essa ou aquela atividade tem direito a remuneração de acordo com a escala do Ministério do Trabalho, escala não sei o que, no detalhe, não sei quanto, então já sabe, o seu salário é aquele. Se o seu salário não for pago de acordo com o que está estabelecido, por isso é que há a assinatura de, não sei se todos os serviços se assinam um contrato. Através do contrato você sabe o que é que vai acontecer. Nós tivemos ontem encontro também com o ICEM, e o ICEM nos informou que durante o período pós o cessar-fogo, foram realizadas ações que até na altura foram financiadas pelas Nações Unidas para explicar à população, aos ex-combatentes, quais seriam os seus benefícios no processo de reintegração. Então, tem que se divulgar. A política tem que ser dada a conhecer. Os trabalhadores sabem, tomam conhecimento e, quando houver pressão de trabalho, já sabem que é por causa desta ou daquela política ou daquele regulamento que deve ser cumprido. Se o serviço não cumpre com as políticas que eles próprios estabeleceram, os trabalhadores devem se organizar, de forma organizada, reivindicar que a política estabelecida pelo serviço não está sendo cumprida, e por isso eles podem reclamar, é um direito.
Aonde devem recorrer esses trabalhadores? No diretor da empresa ou a uma instituição que trata desses assuntos? É mesmo, primeiro que tudo, todas as reivindicações têm que ser a própria direção da empresa. Não se pode sair para fora da empresa sem primeiro apresentar a reclamação ou a reivindicação junto da própria instituição. Estabelece o diálogo. Se há resistência de serem ouvidos, então começam as iniciativas de contactar a entidade que vos pode ajudar a encontrar uma plataforma de diálogo com a vossa própria direção. Obrigada. Diferenças entre as abordagens. Já falamos nisso, dissemos ontem que falamos há pouco tempo da prevenção, existe a gestão de conflitos, a gestão também é para evitar que os problemas se arrastem para muito longe. Quando o assunto é colocado ao nível da própria instituição, a instituição deve procurar gerir esse conflito de forma interna, para evitar, por exemplo, se é um centro de trabalho, e evitar que isso vá até ao Ministério do Trabalho e Segurança Social, porque o Ministério do Trabalho, o órgão que está acima de todas as instituições no regulamento dos deveres e direitos dentro de cada serviço ou de cada instituição. Depois vem a parte da instalação do conflito. Quando o conflito já se instala, com certeza, o que é que se vai fazer? É apagar as chamas. Então, se for necessário, e é forçoso. Quando o conflito já arrebenta em violência, a intervenção já é aquela como temos nos conflitos armados. E a resolução é quando se podem gerir as causas. Eu disse ontem que quando se está a falar de gestão, de resolução do conflito, se temos os pobres, se temos os analfabetos, se temos outros problemas que levam grupos da sociedade a não viver devidamente, então é preciso ajudá-los, os pobres, ajudá-los a sair daquela situação de pobreza, porque a pobreza gera outros problemas. Já sabemos que ali nos trabalhos que foram feitos, eu não vi nem prostituição, que são os efeitos da pobreza. Quando a pobreza recrudesce, as meninas, até às vezes as mulheres, e hoje também há rapazes que se prostituem para conseguir de pessoas com mais capacidade econômica os darem um troco para a sua sobrevivência. E também há os que são facilmente aliciados para fins que não são muito positivos. São diferentes formas de abordagens. Quando ontem nós falamos dos conflitos, dissemos que os conflitos são vistos como aspectos negativos, mas os conflitos também podem trazer aspectos positivos, porque depois de um conflito vem a mudança. Quando nós olhamos para a nossa própria cidade, primeiro choramos de ver as casas destruídas, mas até algumas casas que hoje já não teriam tanto, quer dizer, olhando para as tais casas, até algumas casas chegaram já a uma idade que tem que ser demolidas para se pôr outra, porque mesmo os próprios serviços internos estão obsoletos, a canalização e o estilo, a própria arquitetura precisa ser mudada. Então, quando nós vemos agora no nosso país a proliferação de escolas, de institutos, de universidades, quando vocês viajam por Angola fora, quem viaja vê aquilo que está a acontecer. É claro que quando se criam as estruturas, quando você constrói a casa, uma casa bonita, com muitas exigências, também o que é que você tem que fazer? Vocês todos
muitos são chefes de família, quando está a construir uma casa muito linda, com todo o mimo, essa casa vai exigir o quê? Vai exigir um melhor cuidado, uma melhor atenção, uma boa higiene, não é assim? É isso mesmo. Quando o país está a criar estruturas de alto nível, também é preciso qualificar os quadros, o pessoal que vai lidar com essas estruturas, trabalhar essas pessoas para que estejam à altura de usar e não estragar logo na primeira hora, de tal maneira que onde se gastam milhões de dólares também para estruturas, também se gastam milhões para a formação do próprio homem, trabalhar a mente deste homem para saber cuidar e esse cuidado é em seu próprio benefício.